Olá, alma querida, que bom ter você aqui. Chegamos ao nono capítulo de O Poder do Silêncio, a morte e o eterno, o que nunca morre em você. Aqui, Eckhart Tolle toca no maior tabu da nossa sociedade, a morte. Para a maioria de nós, a ideia do fim causa medo, dor e ansiedade. Mas e se eu te dissesse que existe algo em você que é anterior ao seu nascimento e que permanecerá após o seu último suspiro? Vamos entender como o silêncio nos conecta com o eterno e como perder o medo da morte pode, ironicamente, ser a única forma de começar a viver de verdade. A morte do eu psicológico. Tolle diz que a morte não deve ser vista como o fim da vida, mas como o fim da identificação com a forma. A vida em si é eterna e não tem oposto. O que tem oposto é o nascimento, sendo a morte o encerramento desse ciclo físico. Ele afirma que a morte remove tudo o que você não é, seus títulos, bens, corpo e história pessoal. O medo da morte é, na verdade, o medo do ego de deixar de existir. O ego se identifica com o corpo, com as posses e com a história de vida. Quando o corpo enfraquece, ele entra em pânico porque sente que está morrendo. A morte como um sonho. Ele sugere que, no momento da morte, a história de sua vida pode parecer um sonho que chega ao fim. No entanto, para que haja um sonho, deve haver uma essência real, a consciência, na qual o sonho acontece. Presença e luto. Tolle ensina que, ao olhar para uma forma que está se dissolvendo, seja um objeto quebrado ou um ente querido que partiu, se você mantiver a calma interior, poderá sentir a sacralidade do informe brilhando através daquela rachadura na forma, como uma borboleta que acaba de sair do casulo para uma nova etapa. Você não precisa esperar o fim da vida para experimentar a eternidade. Você pode morrer antes de morrer. Como? Sempre que você permite que o ressentimento ou mágoa se vão, sempre que você desiste de ter razão em uma briga, ou quando você perde algo material e não se deixa destruir por isso, uma parte do seu ego morre. Então, o que sobra? O silêncio. A consciência pura. Pratique soltar as pequenas coisas do dia a dia e sinta a leveza de quem não depende da forma para ser feliz. O silêncio como o eterno. O silêncio e o eterno são a mesma coisa. Pense no espaço sideral. Ele é vasto, silencioso e imutável, enquanto as estrelas nascem e morrem dentro dele. Você é esse espaço. Vamos fazer um exercício agora. Feche os olhos. Respire profundamente. Segure. Solte. Tente localizar agora onde termina a sua mente e onde começa o mundo. Tente encontrar o centro de onde surgem os seus pensamentos. Perceba que não há uma fronteira física. Existe apenas uma percepção silenciosa. Esse observador silencioso que está aí agora é o mesmo que estava aí na sua infância. O corpo mudou, os pensamentos mudaram, mas a luz da consciência é a mesma. Conectar-se com esse observador é tocar o eterno.
Vivendo sem medo. Quando você percebe que a sua essência é a consciência e não a forma, o medo do futuro diminui drasticamente, pois a morte é o despojamento de tudo que não é você. Então, como aplicar isso no cotidiano? Trate as situações difíceis como um ensaio para a desidentificação. Se algo der errado, diga a si mesmo: isso também passará, mas o que eu sou de verdade permanece. Ao aceitar a impermanência de todas as coisas, das flores que murcham às situações que mudam, você para de lutar contra o fluxo da vida. Começa a viver cada agora com uma intensidade e gratidão que só quem aceita a finitude da forma pode ter. O portal para a vida verdadeira. O silêncio é a linguagem do eterno. Quando você silencia a mente, você para de ser um prisioneiro do tempo. Descobre que a vida não é algo que você tem, mas é algo que você é. Desafio da semana. Reserve um momento para observar algo que está mudando. O pôr do sol, o movimento das nuvens ou até o bater do seu coração. Reconheça a beleza da impermanência e sinta a paz de ser o observador que está além dela. No nosso próximo e último encontro, encerraremos com a grande síntese sobre o sofrimento e o fim do sofrimento. Se este vídeo trouxe um pouco de paz ao seu coração, escreva nos comentários: eu sou eterno. Até o próximo vídeo.